Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre estados de agregação da matéria e características físicas da matéria. Vamos começar? Então, os estados de agregação da matéria são três: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, temos forma e volume definidos. No estado sólido, as forças de atração são maiores do que as de repulsão nas moléculas e, por isso, as partículas ou moléculas estão praticamente paradas, tendo só um movimento vibracional, e aí a gente vai ter forma e volume definidos. São exemplos, então, aqui da matéria no estado sólido. O gelo com seus cristais formados aqui e também o cabo de aço que está ali na figura. Todos os pozinhos que temos por aí, sal, açúcar, farinha, são exemplos da matéria no estado sólido. E aí a gente classifica os sólidos como sólidos cristalinos, quando eles têm um retículo tridimensional bem organizado, como acontece aqui nos metais, por exemplo, e nos cristais de sal, e sólido amorfo, que acontece aí uma reestruturação não tão bem ordenada, como acontece nos plásticos e no vidro. O estado líquido, então, ele tem forma definida e volume variável. No estado líquido, a gente tem um equilíbrio entre as forças de coesão, que são as de atração, e as de repulsão. No estado líquido, a gente tem um pouco mais de movimento aí para essas moléculas, por isso ele tem uma forma definida dentro do recipiente que o contém e um volume variável. São exemplo, então, de estado líquido a chuva e os líquidos do nosso dia a dia, como o leite, a água ou o café coado. O estado gasoso não tem forma nem volume definido. No estado gasoso, a gente tem uma repulsão muito grande e aí a mobilidade das partículas ou moléculas é muito grande. No estado gasoso, a gente não consegue colocar nenhuma forma, nem um volume. O gás ocupa todo o espaço do recipiente que o contém e assume o formato do recipiente que o contém. São exemplos, então, do estado gasoso. O ar que a gente coloca dentro dos balões, que aí pode ser o ar atmosférico, que é uma mistura de gases, ou pode ser o gás hélio. E temos aqui sprays de tinta para representar o estado gasoso. Dentro da lata, então, além da tinta na forma líquida, a gente tem um gás chamado gás propelente, que ajuda as partículas da tinta a saírem ali de dentro. E quando você dispara o êmbolo do spray, você altera a pressão e isso faz com que as partículas possam se espalhar, certo? Agora falando um pouquinho sobre as mudanças de estado físico. As mudanças de estado físico, elas ocorrem com modificação de temperatura e pressão de maneira inversa. Quando eu aumento a temperatura, eu estou separando as moléculas ou partículas, e quando eu aumento a pressão, eu estou aproximando essas moléculas ou partículas. Aqui a gente tem um esquema que mostra o que acontece. Com o aumento de temperatura, a gente tem os processos de sublimação, que é do sólido direto para o gasoso, o processo de fusão, que acontece do sólido para o líquido, é a situação aí de derreter o gelo, por exemplo, e o processo de ebulição, que é do líquido para o gasoso, que acontece quando você está fervendo a água lá numa panela. O processo que acontece com diminuição da temperatura, temos a ressublimação, que é quando passa do estado gasoso direto para o estado sólido, sem passar no estado líquido, e isso acontece, por exemplo, com as bolinhas de naftalina. Temos o processo da condensação, que acontece do estado gasoso para o líquido, quando, por exemplo, você tem o vapor da água lá na panela e tampa essa panela. Esse vapor encontra aí a tampa da panela que está com uma temperatura menor e formam-se as gotinhas ali em cima, é o processo de condensação. E aí eu tenho o processo de solidificação, também com diminuição da temperatura, passagem do líquido para o sólido, é o que acontece quando você coloca água nos cubinhos de gelo e coloca essa forminha lá no freezer. Neste vídeo nós falamos sobre estados de agregação da matéria e características dos estados físicos da matéria. Espero que vocês tenham gostado e até breve.